Acho que cheguei ao ponto em que só quero lobotomizar essas pessoas. Oi, meu nome é Sydney, bem-vindo de volta ao inferno. Agora, algumas semanas atrás, fiz um vídeo discutindo a nova oferta de Star Wars, o Acolyte, e as chefes mulheres por trás das cenas da franquia. E então, para surpresa de ninguém, o Acolyte foi cancelado e as pessoas tiveram muitos sentimentos fortes sobre isso. Vi muitos incels sendo culpados ou algo do tipo. Então, o Acolyte foi cancelado. É definitivamente porque os incels não gostaram de duas pessoas de cor de mãos dadas. Não esqueçamos, atingiram a segunda torre. Não me importo com o que os incels definem. Entendo que recebeu inúmeras críticas negativas de pessoas que o odiavam apenas por aparente preconceito interno. Mas, como essas situações quase sempre são o presente que continua dando, Amantha Steinberg, a atriz principal queer não binária do show, recentemente postou um vídeo de 8 minutos no Instagram comentando tudo até agora. No vídeo, Steinberg disse que o cancelamento do acólito não foi realmente uma grande surpresa, devido a, citando, fúria da intolerância hiperconservadora e do vitriolo, ódio preconceituoso e linguagem odiosa. Deus, essa maneira de falar, parece exatamente com as pessoas com quem eu fui para a universidade. Está me dando um pouco de transtorno de estresse pós-traumático, não vou mentir. Steinberg continua a dizer que tudo isso foi muito impactante, levando a atriz a se tornar muito vocal dentro do contexto de trabalhar para a Disney e em Star Wars. No vídeo, Steinberg agradece aos fãs e à equipe do show, e no final enfatiza repetidamente a importância de votar. Porque toda oportunidade é uma oportunidade para a política, de acordo com essas pessoas. Provavelmente é por isso que seu show foi cancelado, pequena senhora. No início, Steinberg fez um rap de alguma descrição, basicamente chamando as pessoas que não gostam do show, rotulando-as de racistas e preconceituosas e coisas do tipo. Eu te mostraria, mas Amantha Steinberg conseguiu colocar este vídeo no sistema de direitos autorais do YouTube, então se você o usar, será penalizado. Vocês sabem bem como me sinto sobre lutar contra o sistema de direitos autorais do YouTube. Eu odeio isso. Dito tudo isso, considerando os comentários anteriores de Steinberg sobre esta franquia e o público e o próprio show, em conjunto com esses novos comentários, me fez pensar sobre o quão pouco esses atores e atrizes realmente entendem o significado original e os objetivos e a missão de Star Wars e como, de alguma forma, esse mal-entendido, deliberado ou não, basicamente alcançou todos os cantos da Lucasfilm como ela existe hoje. No topo, com Kathleen Kennedy se espalhando para seus vários atores e atrizes. O criador original de Star Wars, George Lucas, independentemente de você gostar ou não dele, sabia exatamente o que era Star Wars, e ele tem sido muito vocal ao longo dos anos sobre o que é e o que não é. Ele sabia exatamente a história que estava tentando contar e executou isso em um palco global. Mas, em vez de manter sua visão, como eu disse anteriormente, tem se dado maior ênfase em substituí-la por histórias lideradas por mulheres e maior diversidade no elenco. Mais ou menos em detrimento do próprio Star Wars, infelizmente. Então é sobre isso que vamos falar hoje, a era de atrizes e atores insuportáveis que não parecem entender nada da franquia em que estão trabalhando e da visão original de Star Wars. E claro, todas as minhas isenções de responsabilidade habituais, este vídeo não é exaustivo, embora tenha ficado muito mais longo do que eu esperava, e ainda sinto que não disse tudo o que queria. Então, sabe, tem isso. Leve tudo isso em consideração e então não grite comigo nos comentários. Em 2015, 3 anos após a Disney ter comprado os direitos de Star Wars, George Lucas sentou-se para uma entrevista com o jornalista americano Charlie Rose. Durante a discussão, Lucas parecia particularmente insatisfeito com a direção da franquia, rindo sem alegria e se perdendo em suas palavras ao se referir à Disney como os escravizadores brancos para quem ele vendeu seus filmes, que ele descreveu como seus filhos. Desde então, essa entrevista atingiu todos aqueles filmes de Star Wars, todos os filmes de Star Wars. Eles eram seus filhos, sim. Bem, eles são. Sabe? Eu os amo, eu os criei. Estou intimamente envolvido com eles, obviamente. E você os vendeu. Eu os vendi para os escravizadores brancos que pegam essas coisas e
Ok, mas quero dizer, mas tendo dito tudo isso, Desde então, essa entrevista pareceu particularmente triste para muitas pessoas. Lucas admitiu que o seu envelhecimento foi um motivador para vender sua empresa e seus filmes, e apesar de ter que tomar essa difícil decisão, ele parecia infeliz que era uma que ele tinha que tomar em primeiro lugar. Lucas não se conteve em criticar a indústria cinematográfica por priorizar o lucro em detrimento da narrativa, uma crítica que ele tem repetido rotineiramente de uma forma ou de outra desde a década de 70. Em um documentário de 1983, Lucas criticou o excesso de ênfase em efeitos especiais nos filmes. Ele disse que efeitos especiais são apenas uma ferramenta para contar uma história. As pessoas tendem a confundi-los como os próprios fins. Um efeito especial sem uma história é uma coisa bastante chata. Na discussão de 2015 com Charlie Rose, Lucas reforçou essas visões e, apesar de deixar para eles um catálogo de material, a Disney não estava interessada no envolvimento de Lucas, efetivamente o excluindo da imagem. Provavelmente porque eles são vampiros de PI. Eles sugam o sangue das criações de outras pessoas. Embora Lucas tenha voltado atrás nesses comentários dias depois, é evidente, com base em suas inúmeras entrevistas desde então, que esses refletiam seus reais sentimentos. E embora eu provavelmente esteja lendo nas entrelinhas aqui, ele parece quase se arrepender de sua decisão de entregar as rédeas para todas essas outras pessoas, principalmente Kathleen Kennedy. Nós vemos você, Kathleen Kennedy, mas uma das coisas mais interessantes aqui é como frequentemente todos que orbitam em torno de Star Wars, de Kathleen Kennedy a escritores, showrunners, aos próprios atores e atrizes, referem-se rotineiramente a George Lucas, agindo como se estivessem cumprindo sua vontade com as novas iterações de Star Wars. Curiosamente ainda, parece que George Lucas não compartilha desse sentimento. Não há um dia que passe ou que tenha passado enquanto estamos fazendo o filme em que não falamos sobre George. Sabe, é o padrão, o que George faria. Claro, nunca saberemos realmente com certeza, mas estou disposta a apostar que as versões modernas de Star Wars são tudo o que Lucas detesta ativamente. Hipercapitalização, preferência por aparência e efeitos especiais em detrimento de uma boa história significativa e escrita e um elenco de diretores e atores que minam sua visão. Sem mencionar, eles acusam suas histórias originais, que, para lembrá-los, ele se refere como seus filhos, de serem antifemininas e antidiversidade. Bem, acho que é o que acontece quando se deixa Kathleen Kennedy perto das crianças. Desde seu comentário sobre escravizadores brancos, Lucas não tem sido tão vocal em sua crítica à Disney, isto é, até recentemente. Durante uma discussão no Festival de Cinema de Cannes de 2024, Lucas fez um comentário que, assim como quando estavam filmando O Império Contra-Ataca, ele era o único que realmente conhecia Star Wars e ninguém entendia a força. Até mesmo... Embora da mesma forma... ter que estar no set o tempo todo, mas é como se eu fosse o único que realmente sabia o que era Star Wars e... Então eu era como o consultor, o conselheiro que realmente conhecia o mundo. Porque tem muito nisso. A força era incompreensível para todos, o que eles fazem aí. Então eles começaram outros quando eu vendi a empresa e eles... Sabe, muitas dessas ideias que estavam lá meio que se perderam. Ele acrescentou que depois que a Disney começou a fazer seus filmes, depois que ele vendeu a empresa, muitas das ideias que já existiam no Star Wars original se perderam. Algo que vale a pena lembrar é que Lucas é um dos maiores acionistas individuais da Disney, então quando ele está lançando críticas, certamente algo sério está acontecendo. E se ele está confortável em dizer que hoje a maioria de suas ideias originais se perdeu, isso deve significar algo. Como outros bem observaram, os filmes originais de Lucas tiveram inspirações diversas. Suas visões sobre o autoritarismo, seu interesse em explorar relações familiares, seu interesse em diferentes cinemas e cenas legais de outros filmes. Hoje, Star Wars é simplesmente inspirado pelo passado de Star Wars, mas não de uma maneira inventiva e criativa, de uma maneira que busca alterar as falhas percebidas nas criações originais de Lucas. Claramente muitos Ewoks. A escassez de mulheres, incluindo Ewoks femininas.
É por isso que acabamos com uma série de pessoas envolvidas nesses projetos que não entendem nada sobre o que fundamenta Star Wars e seu universo e suas histórias. Uma das áreas onde isso é mais evidente é quando se trata de mulheres e diversidade. Eu já falei longamente sobre Kathleen Kennedy e sua busca pela feminilidade no vídeo que fiz sobre esse exato tópico algumas semanas atrás, que vou linkar na descrição. Então, eu vou tentar não repetir o que já discuti na maior parte das vezes. Sinto que já estou falando o suficiente como está. Mas, para resumir para aqueles de vocês que não assistiram aquele vídeo, Kathleen Kennedy deixou claro que um de seus principais objetivos é expandir o número de mulheres em posições de liderança na Lucasfilm, além de enfatizar a criação de mais histórias centradas em personagens femininas. Esta posição é compartilhada por outras pessoas na empresa, principalmente mulheres, incluindo escritoras e diretoras. E tudo isso é baseado principalmente na visão de que Star Wars sempre foi um clube de garotos, que transmite um forte sentimento antifeminino. O triste é que essa ideia aparentemente foi incutida em todos que trabalham na franquia hoje, com estranhamente um coro de atores, atrizes, showrunners e diretores sugerindo que Star Wars simplesmente não é tão orientado para o público feminino. Então, minha personagem, sabe, ela é uma líder poderosa. Ela é uma líder poderosa. Sim, sim. Em um mundo muito centrado nas mulheres, o qual eu estava muito animada pra estar. Porque eu sinto que Star Wars é muito, tipo, patriarcal. Então foi meio legal ter, tipo, essa figura central feminina. Eu sinto que nosso show foi muito mais centrado nas mulheres do que o que eu já vi anteriormente no mundo de Star Wars. Apenas pelo fato de que, você sabe, nossa showrunner, nossa incrível e maravilhosa showrunner, Leslie, como uma mulher gênio, e você sabe, produtoras femininas e você sabe, ter a Amandla como a pessoa que está liderando o nosso elenco foi como uma maneira muito legal, eu acho, de entrar neste universo de uma maneira que eu sinto que as pessoas nunca necessariamente viram antes. Mesmo quando O Despertar da Força chegou aos cinemas, o elenco fez um grande alarde sobre quantas mulheres haviam participado do filme. E eu estou tão animada que os caras, as garotas neste filme chutam algumas bundas a cada... Única uma é Tão boa, e eu mal posso esperar para... todos verem e, apesar de até tentar sugerir que essas mulheres eram personagens bem escritas, algumas delas acabaram sendo as mais desagradáveis de todas. E também não vamos esquecer que, em outras entrevistas e outras conversas, J.J. Abrams e sua equipe de estranhos admitiram que Rey era basicamente uma Mary Sue, que ela sempre seria boa em tudo. Então você sabe que há... Isso. E eu acho que o que é ótimo em todos é que não é como se ela fosse uma garota. Este é um cara. Isso é qualquer coisa. Todos são apenas ótimos personagens que, felizmente, estão se encaixando em categorias mais amplas. Agora, eu só quero prestar homenagem a Rian por ser um dos cineastas mais brilhantemente subversivos que já tive a oportunidade de testemunhar. E, no caso da aparência do meu personagem, fiquei comovida pelo fato de ele realmente querer que sua força começasse com uma feminilidade muito profunda. Isso é tão estranho de ouvir porque eu não faço segredo do fato de que eu não gosto da Rey de jeito nenhum. Sei que o restante de vocês não gosta muito da senhora de vestido de gala com cabelo roxo. Não tenho opinião sobre ela, mas quero saber por que está usando um vestido de baile em um navio. É essa a feminilidade que está sendo referenciada aqui? É isso que ela quer dizer? Sinistro. Até mesmo o escritor e diretor de O Despertar da Força, J.J. Abrams fez comentários durante uma entrevista no Good Morning America que ele esperava transformar a ópera espacial de uma coisa de meninos para uma franquia amigável para as mulheres que as mães poderiam levar suas filhas para ver. Se isso faz vocês se sentirem um pouco melhor, sim, ele foi criticado por isso. Eu adoro um agrado mal-sucedido pela manhã. Embora haja um desejo extremamente claro de ter mais mulheres nas histórias de Star Wars, a crença que sustenta esse desejo não é realmente baseada na realidade.
Nos primeiros filmes de Star Wars, é verdade que havia muito menos mulheres em comparação aos seus homólogos masculinos, mas criar personagens femininas icônicas e fortes sempre foi um dos pontos fortes do filme original. E ao contrário das pessoas que participam de Star Wars hoje, George Lucas e seus primeiros membros do elenco entenderam isso por si mesmos. Quando questionado sobre a escolha de Carrie Fisher para interpretar a princesa Leia, George Lucas explicou que queria alguém que pudesse se impor contra personagens e atores fortes, enquanto era a princesa e figura de autoridade que precisava ser. Essa visão foi igualmente refletida pela própria Fisher, que explicou que George Lucas não queria que Leia fosse uma donzela, e isso é algo que a atraiu para o papel. Bem, o que me atraiu foi que George Lucas, que escreveu e também dirigiu, não queria uma donzela em perigo. Não queria a princesa estereotipada, sabe? Meio que uma vítima, assustada, incapaz de lidar com uma situação sem os caras. Então, ele queria uma lutadora independente. E foi isso que me atraiu no papel, sim. Porque só agora estou percebendo que a Carrie Fisher é uma total gata. Por que isso foi escondido de mim? Quem estava guardando essa informação? Em entrevistas posteriores, Fisher também expressou admiração por sua personagem, dizendo que Leia era uma espécie de durona e destemida de uma maneira que Fisher gostaria de ser na vida real, algo que provavelmente muitas jovens acharam inspirador, o que, francamente, honestamente, apenas do meu estranho ponto de vista, é uma observação tão agradável e tão radicalmente distante do que geralmente somos expostos hoje. Ela é autoritária e prossegue sem hesitar. Não importa. Vamos atravessar essa chuva de asteroides. Quem se importa? E meu cabelo não vai desarrumar. Então, ela é diferente de... Eu gosto dela. Gosto da independência dela. Eu gostaria de ter mais. Vamos apenas atravessar o trânsito. Isso não me incomoda. Não vou me machucar. Há uma sequência. Então, nesse nível, eu a invejo. Eu admito. Mesmo com o progresso dos filmes e a adição de Padme, Princesa Amidala, de Natalie Portman à trama, Portman entendia que sua personagem era uma representação positiva do feminismo, de uma maneira em que sua personagem não estava tentando ser como os homens, não estava tentando competir com eles e certamente não estava tentando rebaixá-los, mas tentando ser forte diante de seu papel como mulher e como líder. Eu acho que o verdadeiro feminismo é trazer o que é particular para as mulheres, porque somos diferentes. Isso é incontestável para as oportunidades que os homens têm. Então não é, sabe, entrar em algum lugar e simplesmente se comportar como um homem ou necessariamente desejar o que os homens querem só porque você pode conseguir. E então, em vez de ser consumida pela sede de poder, como muitas das pessoas ao seu redor fazem, tanto homens quanto mulheres, ela permanece fiel à sua compaixão e sua crença na democracia e na humanidade. Se eu puder ficar um pouco emotiva por um momento aqui, uma das coisas que eu realmente gosto e aprecio é como George Lucas descreve suas personagens femininas com esse nível de admiração e adoração. Eu acho isso realmente bonito. Mesmo que ainda estejamos aqui no inferno de Gôndola, isso me faz sentir um quentinho por dentro. Enfim, esses foram meus sentimentos do dia. Falando sério, nas próprias palavras dele, George Lucas descreve suas personagens femininas como as heroínas da história. Mais tarde, quando estavam fazendo mais filmes, eles disseram não há mulheres nos filmes. Eu perguntei quem vocês acham que são os heróis nesses filmes. O que vocês acham que a princesa Leia era? Ela é a líder da rebelião. Ela é a que está levando este jovem que não sabe de nada e este cara barulhento, que acha que sabe tudo, mas não consegue fazer nada, e tentando salvar a rebelião com esses palhaços. Eu disse, ela é a heroína do filme. E é a mesma coisa com a rainha Amidala. Mesmo tendo o Jedi ao seu lado, ela ainda era a principal heroína. E eles disseram, bem, mas não há mulheres, sabe? Não se pode simplesmente colocar uma mulher em calças e esperar que ela seja uma heroína. Ouvindo tudo isso, o que é realmente tão triste para mim sobre o estado atual de Star Wars é que parece que muitos dos atores e atrizes e showrunners e escritores e blá de blá não sabem realmente nem um pouco quem eram a princesa Leia e a princesa Amidala.
Tipo, novamente considerando a época, como com a Princesa Leia, o que essas mulheres realmente representavam. Em 1977, quando A New Hope chegou aos cinemas, as mulheres estavam marchando por igualdade e tinham muito poucas mulheres duronas na tela para admirar. E então a Princesa Leia apareceu com seus comentários afiados e atitude destemida. Então, mesmo quando os homens Han e Luke apareceram para resgatar a donzela, ela olhou para Luke e disse sarcasticamente: "Você não é um pouco baixo para ser um Stormtrooper?" E então simplesmente assumiu a missão de fuga deles. Mesmo em um dos momentos mais criticados na história de Star Wars, onde Leia está usando seu biquíni dourado, mesmo em seu momento mais vulnerável, ela se vira e estrangula até a morte uma enorme lesma espacial. Cara, eu amo a Leia. O ponto é, diferente do conjunto de personagens de Star Wars de hoje, e obviamente isso não se aplica a todos eles, mas a uma parte, George Lucas realmente entendia quem eram suas personagens femininas, o que as motivava, quais eram suas ambições, suas falhas e assim por diante, e realmente parece que ele não estava apenas escrevendo personagens femininas pelo bem de ter personagens femininas. E neste ponto, como a maioria de vocês provavelmente já sabe, isso é o oposto do que nossos amigos da corporação feminista de Hollywood fazem com suas personagens femininas, onde eles as empurram e forçam, faça sentido ou não. E eu sei que já disse isso anteriormente, mas vou dizer novamente. Isso não é eu sugerindo que todo personagem de Star Wars é uma tragédia, e nem toda personagem feminina de Star Wars é uma tragédia. Obviamente não é o caso. Mas a inclusão deles sempre me faz perguntar se eles estão lá por estar, ou se eles são realmente necessários e precisos na história. Essa mesma pergunta pode ser feita quando se trata dessa obsessão com diversidade, inclusão e representação. Uma das principais críticas lançadas aos primeiros filmes da franquia é que eles simplesmente tinham homens brancos demais. Filmes posteriores, como O Despertar da Força, começaram a tentar corrigir esse erro ao escalar mais atores asiáticos e negros, como Kelly Marie Tran como Rose Rico. A Acolyte foi um passo além, incluindo um elenco muito diversificado de atores e atrizes, e até inserindo alguma representação LGBTQHDTV ao longo do caminho. Com certeza todos vocês lembram desta cena famosa. Quem é essa pessoa? Esse é o Basil. Ele vale a pena? Conosco? E não vamos esquecer do coven de bruxas lésbicas do espaço. Vamos também lembrar dessa joia. Acho que é consenso que R2-D2 é lésbica. Ao discutir The Acolyte, a própria Kathleen Kennedy observou que a narrativa precisa refletir a diversidade do mundo real e ser representativa de todas as pessoas. O quê? E o elenco de The Acolyte tem sido muito bom em repetir esses pontos de discussão. Em uma entrevista, por exemplo, com a Entertainment Weekly, a maior parte do elenco discute sua empolgação pela diversidade do show. Sim, eu sinto como se fôssemos parte de uma onda mais inclusive, programas de Star Wars mais belamente representados. Se essa mulher lhe parecer um pouco familiar, permita-me refrescar sua memória. O nome dela é Jodie Turner-Smith, e ela interpretou ninguém menos que Anne Boleyn. Esta Anne Boleyn, historicamente relevante, existiu na vida real, a senhora branca decapitada Anne Boleyn. Acho que ela tomou sol demais em um verão. Quem fez isso honestamente só precisa ser removido. Charlie Barnett, que interpreta George Van Dark, nome fantástico, também comentou que ver um grupo diversificado de atores e atrizes em Acolyte vai ser uma coisa boa. Isso aconteceu antes de todos verem e não gostarem, então tem esse detalhe. Porque eu não me vi refletida tantas vezes nesses filmes no passado. Mas também era algo que não se equiparava na minha mente, não sei sobre vocês também, então ver algo tão... Grupo diversificado representado. Honestamente. Eu sei que vai ser um reflexo saudável para tantos outros jovens e idosos. Deixe-me saber. Você sabe. Não. Em Star Wars não há discriminação por idade. Todos podem se encaixar. Eu acho que é divertido pensar que todas as crianças lá fora verão a si mesmas refletidas em nós, o que é algo pela primeira vez. Daphne Keane comenta que o treinamento de luta deles é baseado em artes marciais samurais e asiáticas. O que eu não tenho muita certeza do ponto que isso está tentando fazer aqui, dado que, mesmo nos primeiros dias de Star Wars, desde o início, as artes marciais foram usadas como uma das principais influências, então...
Tipo, parabéns por fazer algo que já estava sendo feito, eu acho. Sem dúvida, um dos meus trechos favoritos desta entrevista é a Steinberg sem homem dizendo que, historicamente, os nerds negros não eram seguros na ficção científica. Tá bom. E que Steinberg também está feliz em fazer parte dessa mudança em Star Wars. Então, de qualquer maneira, forma ou parte da onda que está trazendo inclusão e segurança para os nerds negros é como se fosse meu sonho se tornando realidade. Sinto que revirei os olhos tão forte que vi meu cérebro, mas mais uma vez George Lucas tem uma resposta para tudo isso. Durante sua discussão no Festival de Cinema de Cannes, ele disse que há muito tempo é acusado de fazer seus filmes muito brancos, mas as pessoas estão perdendo o ponto. A maioria das pessoas em seus filmes são alienígenas. Sem mencionar, o ponto geral de Lucas aqui é que você deve apenas aceitar as pessoas pelo que elas são, independentemente de como elas parecem. São todos homens brancos, eu disse, não é? A maioria das pessoas lá são alienígenas. E a ideia é que você deve aceitar as pessoas pelo que elas são, mesmo que sejam grandes e peludas, ou sejam verdes, e o que mais for. A ideia é que todas as pessoas são iguais. Bem, você não pode entrar aqui. Nós não gostamos do seu tipo aqui. Então eles eram os únicos que eram discriminados, e isso era uma maneira de dizer que as pessoas sempre discriminam algo e mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Ei, nós não servimos o tipo deles aqui, o que você é um droide, mas você, essa era uma parte principal daquele filme, era fazer as pessoas perceberem que todos são iguais. Não importa de onde venham, não importa como se pareçam, isso é o importante. E é tudo, quero dizer, o filme inteiro é assim. Como uma observação à parte, e isso é apenas minha própria observação pessoal, acho essa perspectiva tão interessante porque Lucas aparentemente nunca se concentrou em representar absolutamente todas as pessoas, mas queria mostrar diferentes pessoas e espécies dentro do mundo que ele criou. Porque o universo de Star Wars não é como o nosso, então a representação não precisa ser exatamente a mesma. E sim, quero dizer, acho que nunca realmente pensei nisso antes, mas acho que é interessante. Até este ponto, como já discuti em outros vídeos, mas vou reiterar aqui por ainda ser relevante, muitas pessoas, tanto no campo criativo quanto no público, acreditam que é imperativo que vejam a si mesmas refletidas na mídia que consomem. Seja em jogos, shows, filmes ou qualquer coisa, escolha um meio, eles querem se ver nele. O problema óbvio e gigante com isso é que essas pessoas não conseguem parar seu conceito de si mesmas tempo suficiente para aproveitar algo que não seja uma representação perfeita de quem elas são. E se eles não se veem refletidos, eles simplesmente não sabem como se relacionar. O triste é que eles também acreditam nisso sobre todos os outros, que o resto de nós não consegue aproveitar algo a menos que nos vejamos refletidos nele. E, pelo menos na minha opinião, é realmente um dos piores componentes do entretenimento moderno. Será que os furries se sentem especialmente marginalizados? Agora, todo o meu falatório nos trouxe ao meu ponto final e observação. Sim, conseguimos. Muitos membros do elenco e criativos por trás desses novos programas e filmes de Star Wars, particularmente o Acolyte, porque eles falaram muito, não parecem entender os elementos fundamentais e temas que sustentam Star Wars como um conceito. Desde o início, George Lucas sabia que estava contando uma história multigeracional sobre pessoas no espaço. Ele disse tanto em suas primeiras entrevistas, dizendo que esta era uma história de pais e filhos, que Star Wars é uma novela familiar. E através de sua narrativa, ele conseguiu entrelaçar ideias e filosofias antigas, mas também permitir que suas opiniões políticas pessoais às vezes aparecessem, sendo uma das mais importantes suas visões anti-autoritárias. Além disso, Lucas foi muito deliberado em como apresentou o bem e o mal, a luz e a escuridão. Ele tinha uma percepção clara de moralidade, o que aparentemente Kathleen Kennedy e seu grupo de drones de diversidade ou não entendem ou não sabem como representar. O Acolyte demonstrou isso claramente. Não existe mais luz e escuridão reais. Existe apenas ambiguidade. Os Sith são tão bons quanto os Jedi. Agora existe essa zona cinzenta na bondade.
E a confusão e ambiguidade em torno deste conceito de luz e escuridão foram demonstradas novamente em outra entrevista com o elenco e Leslie Headland. Todos foram questionados sobre qual lado escolheriam, luz ou escuridão. E eu sei que alguns de vocês vão dizer, Sydney, é só diversão. Eles estão apenas tendo uma conversa divertida e questionadora. Mas, tipo, só me escute aqui. Em Star Wars, você seria do lado da luz ou do lado sombrio? Lado sombrio. Sim, 100%. Lado sombrio. Na verdade, sou de gêmeos. Gosto de ser ambos. Acho que eu seria cinza, sabe? Existindo dentro de qualquer um dos lados. Você... Sabe? É como eu estou no túmulo. Eu sou apenas travesso. Você sabe, seria como um quarto vermelho. E então eu diria, brincadeira, azul. Por alguma razão, todas as mulheres declararam alegremente que entrariam para o lado sombrio. Por motivos como seria mais divertido e legal. Elas querem estar no Código Jedi Cinza, seja lá o que isso for. Essas pessoas discutem o lado claro e escuro da força como se estivessem escolhendo uma casa em Hogwarts. Novamente, eu sei que estão sendo perguntadas para fins de haha, hehe, vamos conhecê-las, mas acho que existem tantas implicações em dizer que você naturalmente tenderia para o lado do egoísmo, maldade e destruição. Tipo, eu não acho que essas pessoas entendam o que isso significa no contexto de Star Wars. E isso é algo que George Lucas deixou muito claro, explicando que o lado luminoso representa equilíbrio e harmonia e o lado sombrio representa egoísmo. O cerne da força é manter o equilíbrio entre o lado sombrio, egoísta, e o lado luminoso, altruísta. Quando se vai para o lado sombrio, perde-se o equilíbrio, tornando-se realmente egoísta, esquecendo de todos e liderando a si mesmo, pois o egoísmo leva à prisão. Ou você quer coisas e quando quer coisas e fica preso, então você tem medo de que alguém vai tirá-las de você, seja uma pessoa, né, uma coisa ou uma experiência de prazer específica, uma vez que você fica com medo de que alguém vai tirá-la de você ou que você vai perdê-la, então você começa a ficar com raiva, especialmente se está perdendo. E essa raiva leva ao ódio. E o ódio leva ao sofrimento. Tudo isso se refere a outros comentários de Lucas no Festival de Cinema de Cannes, onde ele disse que ninguém realmente entendeu a força, e muitas de suas ideias importantes foram deixadas de lado quando a Disney assumiu. Do ponto de vista da narrativa, muitas pessoas argumentaram que essa ambiguidade moral realmente prejudica a narrativa. Vilões são vilões porque o que eles fazem e o que eles acreditam é prejudicial e destrutivo. Os mocinhos e os heróis não precisam sempre ser pilares brilhantes de retidão e bondade. E eles não precisam acertar sempre de primeira. Mas, no final das contas, as diretrizes morais seguidas pelos heróis são algo que os espectadores podem apoiar e até mesmo imitar. Sem mocinhos ou vilões, não há um propósito real para a história. São apenas eventos acontecendo de maneiras que não fazem muito sentido e não têm um objetivo final real. É apenas ir então a narrativa. Mas isso é meio que o que a maioria de nós espera do entretenimento moderno. E claro, só para deixar claro que isso não é específico para Star Wars, quando há maior ênfase na diversidade, inclusão e representação, tendo mulheres suficientes, tendo pessoas gays suficientes e representando todos e qualquer um por qualquer motivo, mesmo que não faça sentido, uma boa narrativa e uma boa escrita, normalmente eu acho que já vimos isso, o suficiente ficam em segundo plano. Ou, alternativamente, absolutamente tudo fica hiperpolitizado. Apesar das opiniões e ideologias políticas muito fortes de Lucas e tudo mais, seus filmes nunca pareceram tão políticos, e qualquer mensagem que estava lá nunca pareceu super óbvia, pelo menos não para mim. Porque realmente não precisava ser. A história em si era envolvente por si só e identificável por si só. E eu acho que isso, em parte, é o que faz Star Wars ser tão duradouro, apesar do fato de que tem suas próprias falhas, erros e buracos, coisas que até mesmo George Lucas ele mesmo discutiu extensivamente. No final das contas, como estamos vivendo em uma época de constantes remakes, sequências e reimaginações, é inevitável que os criativos vão errar. E isso certamente acontecerá, é da natureza da fera. No entanto, é um grande problema quando esses criativos, atores e atrizes se esforçam para não entender a visão e a ideia originais por trás de algo em que estão trabalhando.
É até onde um leigo como eu começa a se opor. No final, e infelizmente, realmente parece que há um grupo de pessoas em Star Wars que estão determinadas a mudar e pisar deliberadamente na visão original de George Lucas, derrubando seu império tijolo por tijolo e fingindo que isso é o que ele queria desde o início. Agora abro espaço para vocês. O que todos vocês acham? Esses atores e atrizes estão intencionalmente deturpando a visão original de George Lucas? Você acha que eles estão de fato tentando fazer algo grandioso e apenas por acaso estão pisando em suas visões e ideias enquanto fazem isso? Você acha que é malicioso? Você acha que é inocente? O que você acha dos comentários de George Lucas sobre sua própria criação, sobre seus filmes e seus personagens e tudo mais? Você acha que ele quer que isso seja mantido? Você acha que ele está bem com isso sendo mudado? E o que você geralmente acha de toda essa questão no geral? Como sempre, se você chegou até aqui no vídeo, parabéns. Este foi um super longo. Eu sempre gosto de ter você junto para a viagem completa. E estou feliz por ter você aqui. Se você é novo aqui e gostaria de ver mais de mim e mais deste tipo de conteúdo, sinta-se à vontade para se inscrever no canal, bem como deixar este vídeo um like e um comentário, porque isso ajuda com o algoritmo. Mas também eu leio a maioria dos seus comentários e gosto de ouvir seu feedback. Se você tiver uma sugestão de vídeo, sinta-se à vontade para me informar. Eu tenho uma lista mestra deles em execução, a qual estou tentando chegar e eventualmente chegarei a eles. Enquanto isso, como sempre, fiquem seguros e bem, meus jovens filhos batata. Vejo vocês no próximo vídeo.